Era para ser uma noite tranquila. Amigos reunidos, risadas, conversas que iam e vinham como o som dos copos se encontrando sobre a mesa. Eu gostava daquele tipo de ambiente, leve, descontraído, como um descanso depois de uma semana cheia de preocupações. Mas naquela noite, algo estava diferente. Desde o momento em que ela entrou, senti que a energia ao redor dela não era a mesma. Ela se sentou do outro lado da mesa, cercada pelos amigos, e parecia querer provar algo para alguém. E, no meio dessa tentativa, esqueceu que eu também estava ali. O jantar seguia com aquele ritmo de festa entre amigos, histórias antigas, piadas internas, coisas que fazem as pessoas rirem alto. Eu até tentei acompanhar, mas a cada risada dela, algo dentro de mim apertava o peito. Não era ciúme, pelo menos não como costuma ser. Era mais a sensação de ser invisível. O silêncio que ela reservava para mim contrastava com a atenção que ela distribuía para todos os outros. A certa altura, um dos amigos fez um comentário sobre relacionamentos, algo banal, e ela, rindo alto demais, disse algo sobre homens que se acham demais e esquecem como tratar uma mulher. As palavras bateram em mim como uma taça se quebrando no chão. Por um instante, ninguém percebeu, mas eu vi o olhar dela cruzar o meu, e naquele olhar havia algo que eu não conseguia decifrar. Orgulho, talvez? Continuei em silêncio. Ninguém mais parecia notar que ela tinha ido longe demais. Então algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não precisava reagir. A pior humilhação não é um escândalo, é o silêncio. Terminei o copo de vinho, fingi sorrir, e esperei. Às vezes, o melhor que se pode fazer é não dizer nada. A festa foi até tarde. Quando todos se despediram, ela me perguntou, com um sorriso leve demais, se eu estava bravo. Respondi apenas que estava cansado. Ela riu, deu de ombros, e entrou no carro. O caminho de volta foi mudo, como se não existisse mais som no mundo. As luzes da rua passavam refletindo no vidro e, a cada quilômetro, eu pensava em tudo o que queria dizer, mas decidia guardar. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras. Ao chegar em casa, ela foi direto para o quarto. Tirei os sapatos devagar, sentei no sofá e fiquei olhando para a tela apagada da televisão. O barulho distante da água do chuveiro preenchia o espaço. Eu já não pensava mais no que ela disse. Pensava no que eu permitiria que aquilo se tornasse. A dúvida crescia. Será que foi só uma piada? Será que foi intencional? Quando a confiança começa a rachar, até o som da quebra é silencioso. Deitei tarde naquela noite, fingindo dormir quando ela deitou ao meu lado. Ela virou de costas, e eu percebi que mesmo o toque da respiração dela parecia mais distante. O sono veio, não porque eu estava calmo, mas porque o corpo desistiu de insistir em entender. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O sol batia pela janela, o cheiro do café vinha da cozinha, e a vida parecia normal. Mas nada era normal. Ela agia como se nada tivesse acontecido, falando sobre o trabalho, sobre os planos do fim de semana, sobre o cachorro da vizinha que latia sem parar. Tudo era trivial, como se a noite anterior fosse só um detalhe. E talvez, para ela, fosse mesmo, mas para mim, tinha virado um divisor. Passei o dia inteiro com o mesmo pensamento rondando a cabeça. Por que alguém que diz te amar te expõe na frente dos outros? Por que machucar alguém em público e depois fingir que nada aconteceu? À medida que o dia passava, o silêncio que me acompanhava na noite anterior começou a se tornar plano. Um plano frio, calculado, mas necessário. Decidi que naquela noite, seria ela quem ouviria o som do próprio silêncio, que ela sentiria, de algum modo, o que ia falar e não ser ouvida. Quando cheguei em casa, ela estava animada, preparando algo para o jantar, e me recebeu com um beijo no rosto. Sentei à mesa, respondi com poucas palavras, sem tom de rancor nem de desdém. Apenas neutro. Ela parecia não perceber no início. Continuou conversando, tentando puxar assunto, rindo das próprias histórias. Eu apenas olhava, às vezes sorrindo brevemente, e deixava o tempo correr. Aos poucos, o brilho nos olhos dela começou a desaparecer. As pausas entre uma fala e outra foram aumentando. As risadas deram lugar a um desconforto quase palpável. Ela deixou o garfo cair uma vez, depois duas. Olhou para mim tentando entender o que estava acontecendo. Eu apenas a encarei, como quem observa uma paisagem. Nada a dizer, nada a esperar. Às vezes, o silêncio não é guerra, é espelho. E quando o espelho mostra algo que a pessoa não quer ver, o incômodo cresce. Ela perguntou se eu queria conversar. Neguei com um gesto. Disse apenas que estava bem, e voltei ao meu jantar.
Poucos segundos depois, ela estava de pé, andando pelo cômodo como se buscasse uma resposta no ar. Não havia resposta, e essa ausência começou a pesar mais do que qualquer discussão poderia pesar. Naquela noite, não houve som de televisão, nem de risadas, nem de músicas. Apenas os relógios, e um silêncio tão alto que parecia cutucar cada canto da casa. Eu não sabia quanto tempo aquilo duraria, mas, por um instante, percebi que estava recuperando algo que havia perdido, o controle do próprio coração. Porque às vezes, a maior força não está em se fazer ouvir, mas em deixar o outro sentir o peso do que foi dito. Na manhã seguinte, o silêncio ainda estava ali, pairando como uma névoa sobre tudo. Ela tentava agir normalmente, perguntava sobre o trabalho, fazia comentários sobre o tempo, e eu respondia com a calma controlada de quem já tomou uma decisão e não pretende explicá-la. Eu não estava punindo, estava apenas espelhando. O que ela fez na frente dos outros teve um peso que as palavras não conseguem medir, e eu sabia que, se falasse agora, tudo viraria discussão vazia. Então continuei quieto, deixando que ela sentisse o vazio do próprio som quando batia em um muro de silêncio. Durante o café da manhã, percebi que ela começava a se inquietar. Tocava na xícara, mexia o açúcar, cruzava as pernas, olhava para mim e desviava quando eu retribuía o olhar. Uma pessoa que está acostumada a dominar o ambiente não suporta o vazio. Eu só observava. O barulho do vento batendo nas janelas parecia amplificar o desconforto. Ela tentou de novo. Perguntou se eu queria sair à noite, talvez reencontrar os amigos. Sorri de leve, sem responder. Um sorriso que não diz nada pesa toneladas quando o silêncio o acompanha. No carro, a caminho do trabalho, ela ligou o rádio, talvez tentando quebrar o peso do ambiente. A música tocava, mas tudo soava distante, como um ruído sem sentido. Acho que ela começou a entender que algo havia mudado, que o controle da narrativa agora estava comigo. O caminho inteiro foi um exercício de contenção. Eu podia dizer tudo o que pensava, mas sabia que o impacto maior viria de não dizer nada. Durante o dia, recebi mensagens dela, curtas, diretas, como quem busca um sinal de paz. Você está bem? Podemos conversar quando chegar. Li todas e deixei sem resposta. O silêncio, no ambiente digital, é ainda mais poderoso. Cada notificação visualizada e não respondida é um eco que se multiplica dentro de quem espera. No fim da tarde, cheguei em casa e encontrei a mesa posta. Ela estava tentando restaurar o equilíbrio, talvez uma demonstração de boa vontade, talvez culpa disfarçada de afeto. Cumprimentei com um aceno, sentei e comecei a comer. O jantar seguiu quase sem palavras. Ela se esforçava para quebrar o gelo, dizia que o dia no trabalho foi difícil, que o chefe andava cobrando demais. Eu só observava, mastigando devagar, como quem escuta um programa de rádio distante sem prestar atenção. Por dentro, eu lutava com uma mistura de sentimentos. Parte de mim queria gritar, dizer o quanto doeu o que ela fez na frente de todos, o quanto me diminuiu com aquele comentário. Outra parte, mais racional, sabia que se eu explodisse, perderia o controle novamente. Então mantive o curso. Às vezes, o controle não está em agir, mas em dominar o impulso. Durante o jantar, ela comentou rindo. Você está muito quieto ultimamente, parecia até um monge. O sorriso dela não encontrou resposta. A risada morreu sozinha. Eu vi o instante exato em que ela percebeu que o jogo virou. O desconforto tomou conta do rosto dela. Pela primeira vez desde aquela noite, senti que estava recuperando meu próprio espaço. Depois do jantar, ela tentou se aproximar no sofá. Sentou ao meu lado, colocou a mão sobre o meu ombro e perguntou se eu queria assistir a algo juntos. O toque dela parecia uma tentativa de apagar o que foi dito, como se carinho tardio pudesse remendar respeito rasgado. Permaneci imóvel por alguns segundos, depois levantei com calma e disse que ia dormir. Nenhum grito, nenhuma explicação, apenas distância. E essa distância começou a doer mais nela do que a humilhação havia doído em mim. Durante a madrugada, ouvi passos no corredor. Ela veio até o quarto, ficou parada na porta, e por alguns segundos o silêncio entre nós foi tão espesso que parecia material. O som da respiração dela tremia. Eu sabia que ela queria falar, pedir algo, talvez desculpas. Mas ficou ali, parada, sem dizer uma palavra. Depois, ouvi o som leve da porta se fechando. O dia seguinte começou igual. Nenhum de nós falou muito. E, aos poucos, a casa foi se enchendo de gestos automáticos. Pratos lavados sem conversa, café servido sem olhares. Era como viver dentro de uma fotografia. E, no entanto, em meio a tudo isso, surgiu algo novo.
Ela começou a se incomodar, a tentar entender onde errou. Começou a buscar sentido nas minhas reações neutras, tentando decifrar o que eu pensava. O silêncio se transformou em espelho de consciência. Passei a observar como ela tentava compensar. Pequenos gestos de gentileza, mensagens no meio do dia, convites que antes não existiam. Pensei em você hoje. Li, mas nada disse. O que antes vinha com facilidade agora encontrava um muro. E cada tentativa dela, por mais genuína que fosse, parecia só reforçar o peso do que eu ainda não conseguia perdoar. À noite, ao colocar a mesa, ela comentou que pensou em pedir desculpas diante dos amigos, que percebeu ter exagerado. Engraçado como a ficha sempre cai quando o silêncio grita mais alto que qualquer argumento. Eu apenas olhei, e nesse olhar havia mais resposta do que 1000 discussões poderiam oferecer. Ela baixou a cabeça, terminou de arrumar a mesa e serviu o jantar sem dizer mais nada. Enquanto comíamos, percebi que o ambiente estava diferente. Não era mais o mesmo desconforto da manhã anterior, era uma espécie de rendição. O silêncio agora vinha acompanhado de reflexão. Ela já entendia que não precisava das minhas palavras para compreender o estrago. Percebeu também que não havia vingança, apenas um limite imposto de forma quieta. Talvez o amor ainda estivesse ali, mas coberto por uma camada de cansaço. Depois do jantar, sentei no sofá e fiquei olhando pela janela. O vento balançava as cortinas, e por um instante, pareceu que o tempo tinha parado. O silêncio dela se somava ao meu, e o resultado não era raiva, era compreensão tardia. A humilhação havia se transformado em aprendizado. Ela se aproximou e, quase sussurrando, disse que sentia muito. As palavras dela eram frágeis, como se medo e arrependimento compartilhassem o mesmo som. Olhei de novo para ela e, pela primeira vez desde aquela noite, não senti raiva. Apenas um vazio tranquilo, o tipo de sensação que vem quando a dor termina, mas o que resta já não é amor, é distância. Talvez o silêncio tenha cumprido seu papel. Talvez não fosse sobre humilhar de volta, mas sobre mostrar o que acontece quando o respeito é esquecido. Os dias começaram a se repetir de forma estranha. Ela acordava antes de mim, fazia o café, arrumava tudo, mas o som das xícaras parecia agora maior que as palavras. Vivíamos na mesma casa, mas em planetas diferentes. Às vezes nossos olhos se encontravam, e era como se eu visse uma versão dela que parecia menor, mais contida, mais pensativa. O silêncio estava funcionando. Não como uma arma, mas como um espelho. Ela estava começando a enxergar tudo que antes ignorava, tudo que o orgulho dela escondia atrás das risadas. E eu, observando, entendia também o quanto a confiança é sensível, o quanto basta uma atitude para mudar completamente o sabor da convivência. No trabalho, tentei distrair a mente, mas os flashes do jantar não me deixavam. Quando ela disse aquelas palavras na frente de todos, não havia ali apenas uma brincadeira. Havia a intenção de medir quem mandava. Era isso que doía. Não as palavras em si, mas o prazer disfarçado nelas. É estranho perceber a pessoa que se ama tentando te diminuir para crescer diante dos outros. O amor e o orgulho raramente convivem no mesmo espaço. Ela mandou mensagens novamente. Desta vez, diferentes. Pequenas confissões misturadas com culpa. Dizia que não sabia por que fez aquilo, que estava nervosa, que falou demais. Li e guardei o celular. Eu não queria respostas, queria consciência. E essa só vem quando o silêncio corre por tempo suficiente para doer. No fim da tarde, cheguei em casa e encontrei a sala arrumada, as velas acesas, o cheiro de janta recém-feita. Ela estava de vestido, com o cabelo solto, e me olhou de um jeito que há dias não olhava. Senti o peso do esforço, o medo de perder o que ela achava que ainda controlava. Me sentei, comi em silêncio, e ela tentou puxar assunto. Falou sobre nós, sobre o quanto as coisas andavam estranhas. Eu a escutava sem responder. Não porque não quisesse, mas porque já não tinha o que dizer. Era como assistir alguém tentando recolher água derramada com as mãos. Ela mencionou a noite da humilhação. Disse que não sabia o porquê daquilo, que sentia vergonha só de lembrar. As lágrimas começaram a correr e, por um instante, o som da voz dela rachou o silêncio como um vidro. Parte de mim sentiu pena, parte de mim quis acreditar novamente. Mas havia algo quebrado, algo que não se conserta com desculpas, por mais sinceras que pareçam. Quando alguém ri de você em público, o peso não está no riso, está na lembrança. E memória não se apaga, apenas se acostuma. Quando terminou de falar, ela perguntou se eu a odiava. Neguei com a cabeça. Disse apenas que o ódio exige mais energia do que eu queria gastar. Ela chorou mais, e pela primeira vez,
o silêncio não estava apenas entre nós. Agora estava dentro dela também. O arrependimento tem esse som, o mesmo vazio que antes fez nascer a culpa. Nos dias seguintes, houve um esforço invisível para curar. Eu percebia nos gestos dela, o toque hesitante no ombro, a voz mais baixa, o olhar que buscava avaliar cada reação minha. Mas, por trás de cada tentativa de aproximação, eu sentia um medo. O medo de não ser mais vista da mesma forma. O medo de que o respeito não voltasse. E talvez não voltasse mesmo. Às vezes, o perdão existe, mas a admiração morre junto. Comecei a sair mais. Fui caminhar depois do trabalho. Passei a almoçar fora. Criei novos pequenos rituais. Não era retaliação, era respiro. Precisava lembrar quem eu era fora daquela relação. O silêncio continuava, mas agora, dentro dele, havia reflexão. Eu pensava em quando o amor se transforma em pena, e a pena, em cansaço. Uma noite, ela perguntou se eu ainda a amava. A pergunta veio simples, quase frágil, dita como quem segura um copo de cristal na beira da mesa. Eu demorei para responder. Não por indecisão, mas por respeito ao que aquela pergunta carregava. Disse que o amor estava ali, mas confuso. Que depois de certas coisas, o amor muda de forma. E que, mesmo ainda existindo, talvez nunca mais fosse o mesmo. Ela chorou em silêncio, como quem entende que perdeu algo que ainda estava perto. Passei a observá-la com outros olhos. Não os de quem julga, mas os de quem enxerga o ser humano nu, sem as máscaras de costume. Vi a fragilidade que ela escondia atrás das palavras firmes, o medo de parecer fraca, a necessidade constante de validar o próprio valor diante dos outros. De alguma forma, percebi que a humilhação que senti naquela noite não nasceu do desprezo, mas da insegurança dela. Era como se o ataque fosse uma maneira de se defender. Perceber isso não apagava a dor, mas transformava o entendimento. No fundo, o silêncio me trouxe mais do que vingança. Trouxe clareza. Aprendi a ouvir o som do próprio orgulho e a diferença entre se calar por fraqueza e se calar por escolha. E, nessa escolha, comecei a recuperar meu valor. Uma tarde, sentamos no sofá sem falar muito. Ela encostou a cabeça em meu ombro, sem pedir permissão, apenas deixando o gesto acontecer. Ficamos assim por longos minutos. Não havia trilha sonora, nem diálogos ensaiados. Apenas nós dois, respirando o mesmo ar, mas pensando em mundos diferentes. Naquele instante, percebi que o silêncio também pode ser uma ponte. Ela começou a falar devagar, sem me encarar. Disse que se arrependeu profundamente, que havia percebido quanto pequenas atitudes conseguem destruir o que demorou tanto para ser construído. Disse que me admirava, que me respeitava, e que não queria perder mais do que já havia perdido. Eu escutei tudo, sem interromper. Quando terminou, ela esperou uma resposta. Não dei. Em vez disso, deixei o silêncio responder por mim. E talvez tenha sido melhor assim, porque naquele momento, a resposta estava dentro dela, e não em mim. O tempo passou devagar naquela noite. O jantar foi silencioso, mas já não havia tensão. Apenas uma calma melancólica, o tipo de paz que chega depois da tempestade, quando o mundo ainda está encharcado, mas o som do trovão já ficou distante. O silêncio que antes pesava agora servia de abrigo. E eu comecei a entender que talvez nossa relação não fosse sobre vitória, mas sobre aprendizado. O respeito perdido talvez não voltasse, mas a consciência, sim. E, no fim das contas, era isso que o silêncio queria ensinar. Com o passar das semanas, a casa começou a se encher de um tipo diferente de silêncio. Já não era mais o silêncio do embate, nem o do orgulho. Era um silêncio denso, quase morno, que cobria os dias com uma espécie de calma triste. Ela já não tentava mais provocar conversas forçadas nem buscar em palavras o que não encontrava no olhar. Apenas fazia o que precisava fazer, como se tudo estivesse em suspensão, esperando um motivo para continuar existindo. Eu também me tornei outro, mais observador, mais contido, como alguém que carrega nas costas algo que aprendeu à força. Acordava, tomava café, saía para o trabalho e voltava à noite, sem pressa nem vontade. As pessoas no trabalho começaram a notar que eu estava diferente. Diziam que eu andava mais calado, que havia algo em mim que parecia distante, como quem pensa em algo que não pode contar a ninguém. Talvez tivessem razão. É difícil explicar o que acontece quando o amor é ferido de forma pública. Fica um tipo de vergonha que não é só pela exposição, mas pela lembrança de ter acreditado tanto. Uma tarde, decidi sair mais cedo. Caminhei pela cidade sem rumo, entre luzes e rostos que não me pertenciam. O vento batia no rosto, e em cada passo eu lembrava da noite da humilhação,
da risada dela ecoando entre os amigos, do olhar dela me atravessando como se eu fosse apenas mais uma plateia. Por um instante, pensei se eu havia exagerado, se talvez o silêncio tivesse se tornado uma prisão, e não uma resposta. Mas quanto mais pensava, mais percebia que o silêncio era o único espaço onde eu ainda me sentia inteiro. Quando cheguei em casa, encontrei uma carta sobre a mesa. Reconheci a letra dela na hora. Peguei o papel, dobrei entre os dedos antes de abrir. A carta começava com um pedido de perdão, desses que parecem escritos depois de muita tentativa e arrependimento. Dizia que havia entendido tarde demais o quanto as palavras que disse naquela noite me feriram, o quanto tinha agido por impulso, querendo parecer engraçada, mas sem medir as consequências. Ela dizia que se sentia pequena desde então, que o meu silêncio pesava mais que qualquer discussão, que preferia um grito a essa ausência, porque o grito ainda carrega reação, mas o silêncio carrega distância. Li a carta até o fim, com o coração dividido. Parte de mim queria acreditar na mudança, estender a mão e começar algo novo. Outra parte se perguntava se o perdão não seria apenas o caminho mais rápido para que tudo se repetisse. Guardei a carta na gaveta e não falei sobre ela. Quando ela chegou em casa e me viu ali, sentado, apenas me abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me afastei. O abraço foi longo, silencioso, carregado de tudo que não dissemos. Não houve lágrimas nem perguntas, apenas o som do próprio coração tentando encontrar um novo ritmo. Naquele instante, percebi que talvez o perdão não viesse de uma decisão racional, mas de um cansaço emocional. Cansaço de guardar, de resistir, de manter o escudo erguido o tempo inteiro. Às vezes, o perdão é só a forma que o corpo encontra para respirar de novo. Nos dias seguintes, ela parecia mais calma, falava menos, ouvia mais. Havia um cuidado diferente nos gestos, um respeito que antes não existia. Quando cruzávamos o olhar, já não havia disputa, apenas tolerância. Mas dentro de mim ainda havia uma névoa. Eu não sabia se estávamos reconstruindo algo real ou apenas ocupando o espaço deixado pelo medo de ficarmos sozinhos. Uma noite, saímos para jantar fora pela primeira vez desde tudo. O restaurante era o mesmo em que costumávamos ir quando começamos a namorar. As memórias vieram como um sopro. Ela sorriu. E por um instante aquele sorriso me trouxe de volta à origem, a um tempo em que as palavras dela não feriam, só encantavam. Conversamos sobre coisas simples, o trabalho, o trânsito, o tempo. Era como se dois estranhos estivessem tentando reaprender a falar. Quando fomos embora, ela segurou minha mão. Aquele gesto parecia leve, mas tinha um peso que só nós dois entendíamos. O silêncio no caminho de volta já não era tenso. Era o tipo de silêncio que surge quando não há mais o que provar. Chegamos em casa, e por alguns minutos apenas ficamos ali, em pé, olhando um para o outro sem dizer nada. O perdão ainda não tinha sido dito, mas já estava acontecendo, devagar, do jeito que as coisas verdadeiras costumam acontecer. Nos dias que se seguiram, percebi pequenas mudanças. Ela começou a respeitar meus espaços, a falar com mais cuidado, a rir com mais lógica e menos plateia. Às vezes, eu a pegava me observando, como quem ainda tem medo de perder algo que aprendeu a valorizar tarde demais. Existia entre nós uma trégua silenciosa, e talvez fosse isso que sempre faltou, menos palavras, mais escuta. Mas a dor antiga ainda surgia em mim de vez em quando, como uma sombra atravessando a luz. Bastava lembrar do som da risada dela naquela noite para sentir o estômago apertar. Então percebi que talvez o perdão não fosse apagar o passado, mas aprender a conviver com o eco dele. Isso mudou a forma como olhei para nós. Uma manhã, enquanto tomávamos café, ela me perguntou se eu acreditava que era possível recomeçar do zero. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhei para a fumaça subindo da xícara, e disse que talvez o zero que ela imaginava não existisse. Que tudo sempre carrega vestígios, cicatrizes, lembranças. Mas que sim, talvez fosse possível recomeçar, só que de outro jeito, com mais consciência, com menos pressa. Ela sentiu. E naquele simples gesto havia um tipo de aceitação. Aquela conversa foi o início de algo diferente. Já não éramos os mesmos. O riso dela não tinha mais o mesmo som, e o meu silêncio não carregava mais o mesmo peso. Tudo parecia encontrar um novo equilíbrio, um estado em que as palavras voltavam devagar, e a confiança crescia como planta em solo queimado, frágil, mas teimosa. E foi nesse clima de reconstrução silenciosa que percebi algo importante. O silêncio que começou como resposta à humilhação havia se transformado em uma linguagem. Uma que dizia mais do que qualquer discurso. Uma que ensinava, curava e moldava. E no fundo,
Talvez tudo o que a gente precise para mudar seja sentir, de verdade, o efeito que causamos no outro quando esquecemos de respeitar. Os meses seguintes foram um teste silencioso. Cada gesto, cada palavra dita com cuidado, parecia um degrau em uma escada que ainda não sabíamos onde levaria. O amor ainda estava ali, mas transformado, como algo que amadureceu na dor. Não havia mais espaço para brincadeiras impensadas, nem para frases ditas por vaidade. Aprendemos a medir o que valia a pena dizer e, principalmente, o que era melhor guardar. Era curioso perceber que a mesma ausência de palavras, que antes machucava, agora servia como abrigo. O silêncio deixará de ser vingança e se tornará linguagem. Certa noite, sentamos juntos na varanda. O céu estava limpo, e o vento leve fazia as plantas balançarem devagar. Ela perguntou se eu lembrava da primeira vez que nos vimos. Lembrei. Estávamos em um café pequeno. E ela ria alto de algo que mal recordo, mas lembro de ter pensado que queria sempre ouvir aquele riso. Disse isso a ela, e um sorriso tímido se abriu em seu rosto. Foi a primeira vez, em muito tempo, que senti sinceridade naquele sorriso. Não o riso social, nem o de quem tenta consertar as coisas, mas o riso simples, de quem apenas existe no presente. Falamos pouco, mas ficamos ali por horas. O silêncio entre nós já não pesava. Parecia, enfim, um acordo de paz. Eu percebi então algo profundo. Às vezes, as relações não acabam no dia da dor, mas no dia em que o silêncio deixa de ensinar. Enquanto ele ainda carrega sentido, a esperança. Ela começou a mudar de verdade. Não em promessas, mas em atitudes. Quando alguém aprende com o próprio erro, o arrependimento se manifesta na delicadeza. Ela passou a prestar atenção em coisas pequenas, a cuidar para não interromper, a ouvir de verdade antes de responder. Eu via nela uma tentativa real de reconstrução. E, dentro de mim, algo começava a abrandar, como uma ferida que finalmente começava a fechar. Ainda assim, eu sabia que o perdão completo não viria de um dia para o outro. Existem marcas que o tempo não apaga, apenas transforma em lembranças suaves. Aprendi a aceitar que perdoar não é esquecer, é fazer as pazes com o que foi vivido. Ela também parecia entender isso. Não me cobrava respostas, nem gestos específicos. Apenas presença. Certo dia, enquanto tomávamos café, ela disse que queria pedir desculpas uma última vez, que sabia que já dissera isso antes, mas que agora entendia a dimensão do que fez. Disse que nunca mais riria de mim, nem de ninguém que amasse. Falou que aprendeu o que o silêncio ensina aos gritos. Eu apenas a ouvi. Não respondi de imediato. Depois de alguns segundos, coloquei a xícara sobre a mesa e disse que um pedido de perdão verdadeiro não serve para apagar o passado, mas para tornar o futuro mais leve. Ela assentiu, e naquele instante senti que o ciclo se fechava. A convivência começou a se tornar tranquila novamente. Pequenos gestos voltaram a criar laços, preparar o jantar juntos, caminhar sem pressa, conversar sobre nada. Não havia mais planos grandiosos, nem expectativas irreais. Apenas o desejo de manter o respeito vivo. Aprendemos que o amor adulto não grita, não compete, não precisa provar para ninguém. Ele apenas escolhe permanecer, mesmo depois de ter conhecido o pior do outro. Com o tempo, percebi que o silêncio, aquele mesmo que parecia castigo, havia se transformado em ferramenta de cura. Serviu para ela se enxergar, e para eu me redescobrir. Serviu para nos mostrar que a voz nem sempre é o caminho, e que às vezes o verdadeiro diálogo acontece quando ninguém está falando. Um dia, ela me surpreendeu com um gesto simples. Escreveu em um papel, "Obrigada pelo silêncio, foi ele quem me fez enxergar." Deixou sobre a mesa e saiu para o trabalho. Li aquelas palavras e senti um peso sair dos ombros. Nunca pensei que aquele silêncio, nascido da dor, alimentado pela raiva, terminaria como forma de amor. Comecei a refletir sobre tudo o que vivemos. Percebi que poucas pessoas compreendem o valor do respeito até perdê-lo. Quando alguém nos humilha, o primeiro impulso é reagir, devolver na mesma moeda. Mas reagir é fácil. Difícil é se calar sem se render, manter a dignidade quando o orgulho pede guerra. E foi exatamente isso que me salvou de me transformar em algo que não sou. O silêncio não me fez fraco, me tornou inteiro. Às vezes ela ainda toca no assunto, com cuidado. Diz que se arrepende sempre que lembra. Eu digo que arrependimento é bom quando ensina, e que o erro dela, apesar de tudo, nos mostrou o que realmente importa. Ela sorri, agradece, e muda de assunto. Até o silêncio, agora, parece querer proteger. A vida seguiu. Nem tudo voltou a ser como antes porque talvez não precise voltar.
Algumas coisas mudam para nunca mais voltarem, e está tudo certo. Às vezes é na mudança que o amor encontra sua forma mais madura. Ela aprendeu a me ouvir, e eu aprendi a não precisar ser ouvido o tempo todo. Aprendemos, juntos, que silêncio também é diálogo. Hoje, quando saímos com amigos, o clima é outro. Ela se comporta de forma diferente. Não busca atenção, não tenta provar nada. Eu observo, em silêncio, e sinto uma paz discreta, o tipo de sensação que vem quando o passado deixa de doer. Ela ri, e desta vez o riso não corta o ar. É leve, tranquilo, natural. Na volta para casa, ela segura minha mão. O toque é firme, seguro, sem disfarce. A estrada à frente é escura, mas a sensação de recomeço clareia tudo. Não há grandes promessas, nem discursos emocionados. Apenas a certeza de que aprendemos algo valioso, de um jeito que nenhum livro ensinaria. O valor da calma, o peso das palavras e a força do silêncio. Quando chegamos, antes de dormir, ela me olha nos olhos e diz que me ama. Eu demoro um pouco, não por dúvida, mas por respeito. Então respondo, com sinceridade e calma, que também a amo. E dessa vez, não há ironia, dor ou culpa na frase. Apenas verdade. Enquanto o sono chega e o quarto se apaga, lembro do início de tudo, daquele instante em que o silêncio começou. Nunca imaginei que ele seria o caminho, mas foi. Às vezes, a vida usa o ruído da dor para nos ensinar a escutar o que realmente importa. E, no fim de tudo, descubro que o silêncio, esse mesmo que começou como vingança, terminou como paz.